Oi pessoal, tudo bem? Vamos começar a nossa segunda aula então da disciplina de Seminário Temático 2. Nessa segunda aula nós vamos conhecer um pouco sobre a forma de pensar a burocracia de Weber. Para isso nós vamos fazer um pouco de uma revisãozinha sobre como Weber pensa, né, como ele faz ciência acontecer. Né? Talvez vocês já tenham tido contato de alguma maneira, eu expliquei um pouco na aula de ciência política, não sei se vocês lembram, mas eu vou retomar um pouco disso para vocês conseguirem entender de que eu estou falando, de como que Weber vai construir essa forma de pensar a burocracia. Tá? Não sei se vocês lembram, quando a gente começou na aula de ciência política, eu falei com vocês que Weber, ele pensa muito em tipos ideais. E é disso que eu vou explicar, isso que eu vou explicar para vocês um pouco, né, ao a gente introduzir essa aula de hoje. Vamos para o slide um pouquinho. Então, nessa aula de hoje, gente, nós vamos compreender essa perspectiva de Weber sobre os fundamentos da organização burocrática. E isso a partir do entendimento do tipo ideal de autoridade racional legal. Né? Nós temos como referência um textinho de Weber que eu vou disponibilizar para vocês através das tutoras, que chama Os Fundamentos da Organização Burocrática, uma construção do tipo ideal, tá? Que é um texto que está numa coletânea, que chama Sociologia da Burocracia, de Edmundo Campos, né? Organizado por Edmundo Campos. Então, o que vocês têm que conseguir entender sobre Max Weber? Quem é Max Weber? Né? Max Weber, ele é esse intelectual alemão que morreu em 1920. Então, a obra dele é majoritariamente escrita ali no final do século XIX e no começo do século XX. Né? Ele era um economista, jurista, e a gente pensa nele como um dos fundadores da sociologia, junto com Durkheim e Karl Marx. Então, esses três, a gente até brinca na sociologia que são os três porquinhos da sociologia, porque eles são os fundadores da sociologia, né, que a gente entende hoje. Não são vistos como sociólogos, porque na época ainda não se tinha regimentado a disciplina, o pensamento da sociologia, mas foram eles que trouxeram essas questões, né, de pensar a sociedade, refletir sobre a sociedade, de conseguir fazer essa análise social. Então, Weber, ele vai falar para a gente um pouco sobre uma forma própria dele de pensar a sociedade. Como ele tem uma preocupação com a racionalização, como ele tem uma preocupação com o pensamento científico, ele vai criar um método de análise que é muito estudado pelos cientistas sociais, que é o tipo ideal. Quando o Weber vai falar de tipo ideal, ele vai falar o seguinte: olha, gente, nós temos que manter em mente que o tipo ideal, na verdade, não existe na sociedade. É um tipo ideal. É como se fosse uma matriz que eu tenho aqui na minha frente, tá? Uma matriz com normas ou com um perfil, e que a partir dessa matriz eu olho para a sociedade. Então, eu tenho aqui algo para ser analisado e tenho uma matriz, aí eu vou comparar, né, o tempo todo. O que está aqui, como é que está aqui? Então, ele vai falar, então eu criei tipos ideais para que a gente consiga realmente compreender a sociedade. Então, quando eu vou falar aqui de burocracia, a gente tem que manter em mente o seguinte: muitas pessoas que criaram e repensaram a administração pública olharam para o tipo ideal de Weber para tentar criar muito próximo do que ele estava sendo colocado por ele. Mas é um pouco complicado que aquilo exista de fato, porque ele está falando com a gente. Isso é um modelo, isso é uma matriz, isso não existe na realidade. É um tipo puro, é como seria o tipo, né, o tipo que é idealizado, que a gente gostaria que funcionasse daquela forma, mas ele não existe na realidade. É só para a gente conseguir ter como parâmetro. Ah, a gente pode chegar aqui, ó. Tá? Mas não é o que existe realmente na prática. Então, é disso que nós vamos falar um pouco. Então, mantenham em mente que quando eu estou falando, por mais que vocês vão identificar, mas professora, isso tem na administração pública. Eu já estudei direito administrativo para concurso e eu estou identificando isso aí. Então, vocês vão ver muito isso na hora que a gente estiver estudando,
Mas lembrem que é realmente, quando o direito administrativo é feito, há realmente uma inspiração de que ele seja extremamente libado, né, correto e tal, objetivo, mas na prática muitas vezes isso não é possível de acontecer, que vai trazer todos aqueles confrontos e aquelas ranhuras que a gente já conversou na primeira aula, né? O modelo gerencial de Brescia e tudo mais, que vão ter ranhuras, vão ter pessoas que vão criticar, vão ter pessoas que vão dizer que era o ideal. Por quê? Porque na prática as coisas mudam de figura. Então vamos voltar para o slide. Então, para a gente entender em Weber esses fundamentos da organização burocrática, a partir do tipo puro de autoridade racional legal, nós vamos entender alguns pontos que ele vai trazer para a gente. Os dois principais pontos que ele vai trazer é essa questão da impessoalidade e da norma legal, né? Então, ele vai falar para a gente, ó, existe um tipo puro de autoridade racional legal. Para que esse tipo puro exista no campo das ideias, na nossa forma de pensar e tudo mais, é necessário que exista uma norma legal, que pode ser por acordo ou por imposição, né? Então, essa norma não precisa necessariamente ser uma norma que todo mundo concorda, né? Tem uma autoridade legal, você tem que cumprir. Seja porque você está vivendo em sociedade, você tem que cumprir, ou porque alguém realmente impôs aquilo sobre você, mesmo que não seja para o bem coletivo de fato. E ele vai nos dizer que, para que isso aconteça, vai haver limites dessa autoridade, né? Limites da forma como essa autoridade é colocada dentro de uma hierarquia, e isso vai trazer essa questão da impessoalidade, né? Quando a gente fala dessa impessoalidade, a gente está falando o seguinte, o servidor público, essa pessoa que tem autoridade racional legal, talvez ela não tenha um cargo na hierarquia que esteja mais alto. Talvez tenha alguém que tenha um cargo na hierarquia mais alto que o dela. Mas quando ela obedece, ela não está obedecendo a pessoa, né? João e Maria. Maria está num cargo mais alto e João num cargo mais baixo. Quando João obedece Maria, não quer dizer que João está obedecendo Maria. João está obedecendo essa norma legal, que diz que há uma hierarquia. Então, isso é impessoalidade, né? Esse fato de que a autoridade, ela é estabelecida e cumprida por causa de uma norma. Não porque fulano ou ciclano manda em mim e é meu patrão. Não existe essa questão do patrão dentro da organização burocrática, né? Dessa autoridade racional legal. Ele vai falar e vai trazer essas questões para a gente, muito ligado à administração pública. Então, ele vai falar para a gente sobre algumas categorias fundamentais dessa autoridade, né? Então, ele vai falar de organização contínua de cargos, delimitados por normas, divisão de áreas específicas de competências, que está totalmente ligado a essa organização dos cargos, hierarquia dos cargos, e esse exercício é regido por regras técnicas ou normas. Então, pensa aqui comigo. Quando o Weber vai falar, então, para a gente que dentro da autoridade legal, para que ela exista no serviço burocrático, dentro da burocracia, ele vai falar, olha, para que a burocracia exista, nós temos que ter uma organização dos cargos, né? Quem faz o quê, onde, quando, né? Então, você faz uma organização das funções das pessoas nesse processo, né? Porque cada pessoa vai ocupar um cargo, né? O cargo não existe por si só se não existe uma pessoa ocupando. E ele vai dividir essas competências, seja por setorização ou por departamentalização, seja como for, mas ele vai dividir as competências. E quem faz A não vai fazer B, né? Só se acontecer de alguma coisa de ter alguém na hierarquia, porque ele vai falar pra gente que há hierarquia, alguém mais alto na hierarquia de A e B, e vai falar assim, ó, eu vou delegar agora que A também vai fazer B, nesse momento. Mas, se isso não acontecer, não tem essa possibilidade. Você vai separar as competências dos cargos. Ou seja, cada coisa, há um regimento, há uma forma de fazer, né?
Vocês vão ver que isso vai ficando cada vez mais forte nessa perspectiva de Weber, né? De que há uma forma de fazer, é uma norma legal, né? Não é algo que vou tirar da minha cabeça, que eu vou fazer do jeito que eu quiser, né? Não é regimental, tá? E isso é muito comum no direito administrativo, né? Eu vou ficar repetindo direto, né? Que a gente fala direito administrativo, mas é porque é muito parecido, vocês vão conseguir identificar esse espelhamento da forma como o Weber pensa a burocracia e a forma como o direito administrativo do Brasil foi feito. Vamos voltar lá para o slide. Então, ele vai falar que também há funções oficiais que devem ser custeadas pela administração. Ou seja, já que é impessoal, quando eu saio por causa dessa minha função, né, eu viajo, eu vou prestar um serviço em outro lugar, que tem a ver com essa minha função de administrador público, quem tem que custear isso é o Estado. Como ele também vai falar que há todo mundo tem que receber salário, né, a remuneração, e a remuneração tem que vir do Estado, né? Então, não há, de fato, uma apreciação do cargo. A pessoa não vai ficar, eu queria estar em tal cargo porque eu ia fazer isso ou aquilo. Não tem como, porque é enrijecido. Esse tipo ideal ele é enrijecido, né? Porque você vai fazer o que te mandarem fazer. E pronto, você não tem como ficar elaborando e criando muito. Ele vai falar que essas categorias caracterizam a burocracia, já que esta é um aparelho a serviço do Estado ou do poder público, né? Ele vai falar isso. E aí essa ideia de aparelho, né, da burocracia como um aparelho, né, ela está querendo dizer o seguinte, ó, a burocracia, ela mune o Estado de fazer o serviço acontecer. O serviço do poder público vai acontecer através da burocracia. Então, ela é uma forma, a gente vai falar aparelhamento estatal, que a gente está falando de de que tipo de serviço público se vai pensar, se vai criar, para fazer acontecer o serviço estatal, né, do serviço do poder público. Então, a burocracia weberiana ela é identificada por um conjunto sistematizado de traços pertinentes à administração. Ele vai dizer, a administração burocrática é sempre observada em igualdade de condições de uma perspectiva técnica e formal, o tipo mais racional. Voltando aqui, quando ele fala que a burocracia ela é identificada como um conjunto sistematizado de traços da administração, ele está falando, olha, para eu conseguir administrar, eu preciso sistematizar essa administração e torná-la racional. Você lembra que eu falei que o processo de pensamento de Weber é muito racional, né? Ele traz muito essa questão da racionalização, que o humano, que o grupo, a ação social, estava com uma tendência à racionalização na época que ele estava pensando e a sociedade, etc. Então, é muito característico do pensamento de Weber que ele fale disso, dessa sistematização, de trazer a burocracia como um sistema que tem que funcionar, né? Porque é o tipo puro, é esse tipo idealizado que ele vai trazer para a gente. Essa forma de pensar por um sistema que vai ter suas partes conectadas e num todo ele funciona, né? E a administração pública, essa autoridade, essa administração burocrática, ela vai ter esse vínculo com a técnica formal, né? E esse vínculo com a racionalidade. Vamos continuar aqui. E aí ele vai dizer, a administração burocrática significa fundamentalmente o exercício da dominação baseada no saber. E aí o que ele vai nos dizer sobre isso, de fato? Que esse poder, né, essa dominação baseada no saber, ele tem dois traços, que é um traço racional, porque vai estar ligado às normas, às leis, então já está estabelecida essa dominação,
E o poder do burocrata. O que é o poder do burocrata? Ele vai colocar lá que quando a gente está no poder público como administrador, nós vamos adquirindo conhecimento, né? Experiência. Mas para estar lá, nós também precisamos ter um conhecimento prévio de como que isso vai acontecer, de ter um treinamento e tudo mais. Para que isso aconteça, ao acontecer isso, na verdade, ao isso acontecer, você dá um poder para o burocrata. Porque o Estado não vai conseguir abrir mão daquela pessoa que tem todo aquele know-how. Se o Estado não vai conseguir abrir mão daquela pessoa tem um poder dentro daquela máquina, né? Dentro desse aparelho burocrático. Então, ela vai, ao se aprender como se faz, ao se entender toda essa máquina, como ela funciona, qual que é a sistematização, essa pessoa, esse burocrata, ela vai adquirir poder dentro desse sistema. E aí Weber vai falar sobre isso, né? Ele vai falar sobre esse poder que é criado, né? Sobre essa dominação que é criada a partir dessa autoridade, desse tipo ideal de autoridade que ele vem tratando. Então, ele vai trazer o tipo ideal de autoridade como algo mais amplo, mas aí depois ele vai falar assim, e como que essa autoridade pega na pessoa? Como que essa autoridade se atrela à pessoa de forma ideal? Como que ela é exercida? Né? É através desse poder do burocrata que tem o conhecimento sobre como o sistema funciona. Então, é muito importante que vocês mantenham e tenham em mente esse processo, né? De pensar que a burocracia, ela vem e entra para o Estado para organizar, para trazer esse tom de norma e de impessoalidade, mas ela entra para o Estado também a fim de dominar através da burocracia, né? De dominar as pessoas, de trazer um certo afastamento das pessoas sobre como é o funcionamento da administração pública. E é uma crítica que muitas pessoas vão fazer para esse tipo por essa tentativa de reger idealmente a administração pública. Vamos ver mais um pouquinho aqui agora. Então, quais são as consequências dessa dominação burocrática que Weber vai falar para a gente? Então, ele vai falar que há um nivelamento das pessoas, né? Nivelamento dessa forma de dominação. E aí essa é uma consequência até boa, porque aí todo mundo que é burocrata vai ter por causa do seu conhecimento e tudo mais, ele vai estar nivelado com os outros que estão no exercício, né? E vai ser a base para esse recrutamento que ele vai falar, e ele vai falar sobre recrutamento através do concurso público, né? Quer ver? Ele vai falar que, além de ter aquelas características que eu já falei para vocês anteriormente, ele vai falar que a administração pública, ela só vai acontecer através dessas autoridades oficiais, né? Ele vai falar para a gente que essas pessoas que vão estar no serviço da burocracia, elas têm que ser nomeadas, né? Então, tudo isso a gente vai pensando, né? Na forma de seleção, né? Na forma de pensar a colocação da pessoa naquele espaço. Só que ele vai falar pra gente, tem outra consequência também que não é tão boa assim, que é a plutocratização. O que é isso? Né? Como tem uma exigência de que a formação profissional desses burocratas seja algo mais prolongado, acaba se tornando, na perspectiva de Weber, lá no começo do século XX, acaba se tornando profissão para burguês, para quem tem algum dinheiro. Talvez alguns de vocês que estão na sala agora vão falar assim, professora, ainda né? Porque quem pode parar hoje para poder ficar estudando para concurso e passar num concurso super bom e tal, se não for uma pessoa que já tem a vida mais ou menos estabilizada e tudo mais. Né? Se a pessoa estiver na correria, é um processo mais dificultoso, né? Então,
há essa consequência, e essa consequência da impessoalidade formalista, né? Que é o quê? Não é possível realizar uma gestão afetiva da administração pública. Muitas pessoas vão ver isso como algo maravilhoso, porque realmente não pode chegar ao ponto de ter patrimonialismo, que acaba sendo essa gestão afetiva, porque eu acho que o serviço público é meu, né? Que eu que comando esse processo, eu que faço o que eu quiser, mas também não abre espaço para uma flexibilização de entender as necessidades individuais, né? Então, nós vamos pensar um pouco sobre isso também. Então, eu vou fazer essa pergunta para vocês. Será possível identificar noções do tipo ideal burocrático de Weber no direito administrativo brasileiro? Né? Então, assim, vamos começar a refletir algumas coisas aqui que tem a ver com o direito administrativo brasileiro, para vocês verem como eu também vejo, ou verem da maneira que vocês mesmos veem, que tem muito desse ideal de Weber, lembrando que é um ideal, refletido no nosso direito administrativo, né? Então, vamos pensar um pouquinho sobre isso e ver alguns exemplos, algumas formas com que isso foi pensado e que já está ali, sabe, professora? Realmente, vamos olhar para o direito administrativo com um olhar entendendo a necessidade de ser do jeito que é, mas também de falar assim, na prática pode dar uma engastalhada. Então, vamos lá. Por exemplo, quando a gente pensa na lei brasileira de forma geral, no Código Civil, Penal e tal, há um princípio lá embutido que explicita que o cidadão ele pode fazer qualquer coisa que não está disciplinado na lei, né? Então, assim, se por acaso se na lei não está falando que é ilegal eu andar de relógio, então eu posso andar de relógio. Mas aí, se a lei virar para mim, por exemplo, na forma de edital, falando que não é legal eu entrar de relógio na prova, então eu não posso entrar, eu não posso entrar na prova do concurso de relógio. Então, mas aí não vai falar, no edital não está falando, por exemplo, que eu não posso ir de chinelo fazer a prova. E aí, se não está falando que eu não posso, eu posso ir de chinelo. A lei que nos abarca como cidadãos e pessoas civis comuns é essa, que diz que a gente pode fazer tudo que não está na lei. Se a lei não está falando que não pode, eu posso fazer, né? Quando diz respeito ao administrador público, é ao contrário. É restrito. Ele só pode fazer o que está disciplinado na lei. O administrador público, ele não pode inventar. Ele não pode falar assim, eu vou fazer tal coisa. Não. Ele tem que seguir o regimento, ele tem que seguir o que está na lei, ele tem que fazer igualzinho está lá. Então, isso tem muito a ver com que Weber vai ficar chamando a atenção no tipo ideal de que essa autoridade, essa forma burocrática de autoridade, que é a autoridade legal, ela vai se dar muito atrelada à norma, né? Muito atrelada às regras legais. E aí, gente, quais são os princípios da nossa administração pública? Vocês já estudaram lá, né? No encontro presencial. Vamos dar uma relembrada. Então, é a legalidade, a impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. São esses 5. Quando a gente fala de legalidade, vocês que já estudaram aí junto com seus colegas, vocês vão lembrar que a gente está falando justamente disso. Só pode fazer o que está na lei. Quando a gente fala, e aí está ligado a Weber, né? Quando a gente fala de impessoalidade, a gente está falando de Weber de novo. Que a gente está falando que quem é administrador público atua de maneira que ele não exista. Eu, Cassiane, se eu sou uma pessoa do serviço público, eu não existo. Né? Se tiver minha mãe na minha frente pedindo para que eu execute um serviço para ela como cidadã, ou tiver Joãozinho que eu nunca vi, eu tenho que executar com o mesmo protocolo.
né? É isso que que o princípio da impessoalidade está dizendo. Apesar que muitas vezes na prática não é o que acontece. Mas o princípio da impessoalidade está dizendo isso, né? Na moralidade, é que eu tenho sempre que pensar no bem comum, atender a expectativa né, a perspectiva de que o cidadão tem que ser atendido, né? Tenho que ter noções morais guiando a minha atitude. Então eu tenho que sempre estar atento para não agir com má fé, né? Para não cair em armadilhas da pessoalidade, porque acaba sendo imoral dentro do serviço público e etc. A publicidade é a transparência, que a gente conhece, a gente escuta mais falar da transparência, né? Quando a gente fala de serviço público, que é o quê? O serviço público ele tem que ser transparente, todo mundo tem que saber o que acontece. O que é registrado, como que o dinheiro entra, como o dinheiro sai, tudo isso tem que estar registrado que eu como cidadã, consiga acessar. E a eficiência né, o mais óbvio disso é de que as coisas têm que funcionar da maneira correta, de maneira eficiente, né? De maneira de que ela alcance seus objetivos, né? Isso é eficiência. Tá, já entendemos que os princípios têm muita conexão com a forma de Weber pensar a burocracia. De forma ideal, ele pensa. Então, nossos princípios são ideais também, né? Como eu já falei, vocês vão fazer a visita técnica, vocês vão conseguir ter a visão de vocês. Talvez não, porque talvez a pessoa vai tentar passar de forma mais formal possível para vocês, né? Porque é a obrigação dela transparecer a formalidade do serviço público. Mas vocês podem prestar atenção ali nas entrelinhas e conseguir fazer uma crítica por você mesmo e talvez expressar isso nas redações. Não, talvez não no relatório, porque o relatório é algo mais oficial na nossa atividade, mas de conseguir expressar isso na redação que você vai escrever individualmente sobre sua experiência, né? E os deveres do administrador público? Eu vou falar aqui quais são, mas eu não vou explicar porque é a tarefinha de vocês, né? Então tem o dever de agir, tem o dever de prestar contas, tem o dever de eficiência e o de probidade. Né? Talvez vocês não saibam o que é probidade, né? Tem que pesquisar, que é uma palavrinha que a gente escuta muito. Improbidade e improbidade administrativa, ou seja, não teve probidade, né? Não executou o serviço da maneira correta, né? Então isso aí, e que tem muito a ver com o princípio da impessoalidade. Na hora que vocês forem estudar para fazer a tarefa, vocês vão conseguir entender isso. Tá? Então, vocês têm que entender como que o direito administrativo no Brasil está tão ligado a esse tipo ideal burocrático de Weber. Vão dar uma olhadinha, vão conseguir refletir e ver que muitas vezes a prática está um pouco distanciada do que está na norma. Não quer dizer que a gente tem que destruir a norma, tá, gente? Não é isso que eu estou falando. Mas que a gente tem que conseguir ter crítica, de conseguir ver formas de pensar o direito administrativo para que ele seja realmente prático. Que ele consiga ter suas normas e as normas sejam de fato práticas. Ou conseguir formas de regulamentar para que aquelas práticas realmente, aquelas normas que já existem realmente sejam práticas, né? De que tenha uma cobrança de que isso realmente seja executado. Tá? Vamos voltar lá para o slide. Então, nós temos algumas críticas recorrentes ao modelo de burocracia de Weber, que eu já comecei a falar com vocês, que é o exagero de regras e procedimentos, né, que é essa questão e que a gente vai ver um pouquinho no direito administrativo, né, essa forma de enrijecer. O perigo ao princípio de isonomia. O que é esse princípio de isonomia? Tratar pessoas diferentes, né, de forma diferente, para que possa ter igualdade. Então, o que isso quer dizer? Por exemplo, algo que é muito comum no princípio de isonomia. O senhorzinho, velhinho, que está lá para ser atendido no serviço público, ele tem prioridade. Por que ele tem prioridade? Porque ele é uma pessoa diferente das outras, porque ele já tem um cansaço de vida, porque a gente está respeitando esse período da vida dele e a gente fala, ele tem prioridade de ser atendido, né? Esse é o princípio de isonomia. O princípio de justiça social também tem muito a ver com o princípio de justiça social. Eu falei com você sobre isso na aula de ciência política, né? Então, voltando um pouquinho. Outra crítica
que se faz é a questão de que há uma crescente na tecnologia no nosso mundo e há ainda um apego muito grande a essa forma como Weber pensou a burocracia. Nós vamos ter outros teóricos que vão trazer novas formas de pensar a burocracia, mas ainda há um apego a essa forma ideal de Weber. E aí, com a crescente tecnologia e o setor público estando dependente de funcionários atualizados, vai acontecer uma ranhura ali, né? Que muitos de vocês podem conseguir identificar e tal. O crescimento da população. Se a população cresce demais, fica difícil fazer todas as etapas burocráticas rígidas. A burocracia começa a ficar exaustiva, né? Quantos de nós já não reclamou de ter que pegar o papel, assinar com fulano e puxar não sei na onde, e trazer outro papel para cá, porque vai ficando exaustivo, porque tem que esperar os prazos e tal, e tal, e tal. E essa dificuldade de flexibilização em situações de crise. Porque muitas vezes é preciso, realmente, em situações de crise, em situações únicas, né? Porque realmente eu faço essa crítica à flexibilização pela flexibilização, mas em situações de crise, em situações únicas, em situações isoladas, às vezes é necessário realmente ter uma flexibilização no atendimento e na forma de prestar o serviço público, né? Então tem essas críticas ao modelo de burocracia de Weber. Então, gente, dentro dessa perspectiva de Weber, e é a partir da visita técnica que vocês vão realizar, é muito importante que vocês observem esses processos, né? O processo de como que está na teoria, por exemplo, se você vai, né, eu já expliquei, mas eu vou reforçar pensando a partir de Weber. Se você vai para um setor público, fazer a visita técnica que nós estamos propondo na disciplina, e você vai para lá sem ter estudado nada da função daquele setor, você não vai conseguir identificar nada. Então é muito importante que antes de você ir para o setor, por exemplo, eu resolvi que eu vou para a prefeitura e eu consegui conversar com o pessoal lá do financeiro ou do setor de licitações. Você vai precisar dar uma olhadinha, sim, em como isso é regido, como isso acontece, né? Como é que é feito um processo de licitação, por que é feito, antes de ir para lá. Então, vocês vão ter que sentar realmente diante de um computador ou de qualquer material, talvez do direito administrativo, e estudar isso, pensar isso, conseguir formular sobre isso, tá? Ah, eu vou para a Câmara Legislativa, eu vou para a Câmara aqui da Prefeitura, né? E vou observar como que se dá os trâmites da sessão, né? Como que é a rotina. Vai ter que ler o regimento antes. De como que é o regimento, como é que é o protocolo. Conseguir conhecer para você conseguir estranhar. Então, se você precisa saber como é que acontece de fato, quais são como é que é direcionado, para você conseguir estranhar, para você conseguir fazer sua crítica e conseguir observar o que está acontecendo de fato. Como que se faz a abertura de uma sessão, de plenário, como que se faz o fechamento, como é que se escolhe quem é que vai falar no dia, quem não vai. Todo esse processo você vai ter que observar e estudar antes, para você ir para lá e conseguir realmente perceber essa rotina, né? Ah, professora, mas aí tá correto eu ir eu fazer isso com serviço público, sendo que o legislativo nem é um serviço, né, um servidor, o pessoal do legislativo, vereador e tal, nem é um servidor público e tal, mas ele ocupa cargo público. Então, ele está sob esse tipo de lei que rege o serviço público, né? Porque ele ocupa cargo público, ele tem que seguir essas normas, né? Essas normas que têm a ver com o serviço público. Então, vocês vão estudar e vão até lá para entender. Se for para uma escola, para ver o atendimento, procura saber como é que é o regimento da escola. Não vá para essa visita técnica muito solto. Ah, chega lá, eu entendo. Não é esse o objetivo, né? Não é o objetivo da visita técnica, não é só chegar lá, eu entendo.
O objetivo da visita técnica é que vocês consigam ter um estranhamento, consigam entender como que funciona o serviço na prática, mas que vocês consigam saber anteriormente como que deveria ser executado. Né? Então não deixa para entender lá, porque senão vocês não vão conseguir ter esse contraponto. Aqui na teoria que a gente já está vendo, com a aula anterior e com a aula de hoje, vocês já conseguiram ter algumas noções sobre como é que é pensada a burocracia e tudo mais. Mas vocês precisam estudar mais. É preciso que vocês tomem para si essa vontade de estudar e de pesquisar, de compreender como que as coisas funcionam. O espírito do universitário é esse, de um pesquisador constante, pessoa que está sempre estudando, a pessoa que está sempre procurando conhecer um pouco mais para além do que o professor está falando. Eu aqui sou só uma mediadora do conhecimento. Quem quer e quem vai correr atrás e vai querer saber do conhecimento são vocês, tá? Então eu estou aqui só mediando os primeiros passos para agora vocês romperem e procurarem o conhecimento também a partir de vocês mesmos. E o fórum, vou voltar a falar e bater nessa tecla, os fóruns estão lá para vocês perguntarem, falar, professora, eu pensei isso, é mais ou menos por aí mesmo, é o chat que a gente vai fazer e tal, é por aí, é para vocês chegarem lá e explorar um pouquinho do professor, né, falar assim, e aí, é por aí mesmo, como é que é, de que maneira que é, eu estou pensando pelo jeito certo, de instigar, é isso que eu quero ver nos fóruns. Né? Não quero ver um fórum apagado de pessoas que estão lá participando só pela rotina do curso, mas de pessoas que estão realmente fomentando o curso no seu intelecto e fazendo acontecer, tá, gente? Espero que essa disciplina, mesmo que uma disciplina breve, de formato diferente, venha contribuir muito para a formação de vocês, tá? É um prazer estar com vocês de novo e até uma próxima oportunidade. Abraço!